Hoje eu vou mostrar para vocês a história da família GTR, desde o Hakusoka lá atrás até o R35 que nós temos atualmente. Então se for novo no canal e gostar desse tipo de vídeo, peço por favor para você se inscrever aqui no canal e clicar no gostei aqui embaixo. Então é basicamente isso, bora pro vídeo. Antes de começar a falar do Nissan Skyline em si, eu tenho que falar para vocês que antigamente ele não era da Nissan. Ele era de uma marca chamada Prince Motor Company. E no caso era esse carro que vocês estão vendo na tela agora. A questão é que na época ele era mais um carro de luxo do que um esportivo em si. Em 1963 acabou vindo a segunda geração dele, que no caso foi um dos mais vendidos do Japão. Inclusive ele concorria com o Nissan na época. O Nissan que ele concorria era um Datsun Bluebird. O que aconteceu foi que em 1966 a Nissan acabou comprando essa concorrente, no caso a Prince Motor Company. E aí todos os produtos dessa empresa acabou vindo para a Nissan, consequentemente o nome Skyline também. Tendo a posse desse nome, o primeiro Nissan Skyline que nós conhecemos veio em 1968. Então, aqui entra o primeiro Nissan Skyline realmente, que no caso foi o Hakosuka, também chamado de C10. Ele veio em 1968. Como vocês podem ver pelo próprio design do carro, essa versão aqui já veio mais esportiva, bem mais esportiva do que os anteriores, e dessa vez ele já não competia mais com o Bluebird, até porque os dois eram da mesma marca, só que a Nissan decidiu dar um upgrade nesse C10 e deixar o Bluebird para as pessoas que tinham menos dinheiro. Logo de início, esse C10 acabou fazendo bastante sucesso, e ele era vendido em duas opções de motorização, 1.5 e 1.8. A primeira versão realmente esportiva desse veículo só veio um ano depois, no caso em 1969, e o nome dessa versão era 2000 GTX. Sim, era GTX inicialmente. Apenas um ano depois virou GTR, que é o que nós conhecemos, que no caso significa Gran Turismo Racer. Bom, como vocês puderam ver, esse daqui era basicamente um sedã esportivo. Ele ainda não tinha opção de duas portas, ele só tinha opção de quatro portas e se alguém não conhecesse podia até pensar que o carro não corria tanto assim. Porém, ele tinha um motor muito bom. O motor desse carro era basicamente um motor da Prince, que no caso era aquela marca que a Nissan tinha comprado, chamado R380, que era um motor de carro de corrida que já tinha vencido muitas corridas lá no Japão. O que aconteceu foi que a Nissan pegou esse motor, fez algumas alterações e no final ele ficou com 160 cavalos com 17,7 kgfm de torque. Para aquela época, no caso em 1969, era muita coisa. O carro atingia 195 km por hora. A versão duas portas desse modelo só veio chegar em 1970, e no caso ela acabou sendo a versão mais conhecida dele. Em relação ao modelo 4 portas de 1968, essa versão aqui ela tinha um entre-eixos mais curto e tinha um design mais esportivo, dava para ver até os rebites do lado de fora do paralama. Entre todos os que eu mostrei até agora, eu acho que esse daqui é o mais bonito. E também aqui vem a origem do nome Hakusoka. Hakusoka, para quem não sabe, significa basicamente caixa Sky. Falando assim não faz muito sentido, mas Haku significa caixa e Soka é basicamente uma abreviação para Skyline, lá no Japão. Então para nós seria como se fosse Sky. Então Soka é Sky e Haku caixa. Caixa Sky, ou Sky caixa, sei lá. Esse modelo aqui foi fabricado até 1972. Em 1972, acabou chegando a segunda geração desse modelo, porém dessa vez ele se chamava C110, e ele tinha uma carroceria mais parecida com os carros americanos. No caso, essa carroceria era mais aerodinâmica e ele possuía o mesmo motor, então o desempenho dele era um pouquinho melhor. A questão é que esse carro aqui ele acabou não fazendo tanto sucesso assim, acabou sendo fabricado apenas 197 unidades. E aí você pode estar se perguntando, caramba, 197, mas eu já vi tantos por aí. Já vi não, né? Talvez no YouTube, não sei, em algum lugar. A questão é que o pessoal pega as versões básicas desse modelo e transforma em GTR, por isso que tem bastante. Só que GTR original mesmo só tem 192, ou 197 na verdade, 197.
Essa segunda geração ficou conhecida com o nome Ken Mary, que era basicamente o casal que fazia propaganda desse modelo. Não só desse modelo, fazia de todos os outros também, só que esse daqui acabou pegando. Então era Ken e Mary, por isso o nome. Bom, depois disso também teve outras gerações, como por exemplo, a C210 de 1977, a R30 de 1981 com versões hatch e sedã, e também teve uma versão esportiva chamada RS, e a R31 de 1985. Só que nenhuma dessas versões acaba se destacando, eram carros muito simples. O único que se destacou entre eles foi o R31 GTS-R. Ele era basicamente um carro de corrida e até apareceu em alguns jogos, como Forza. Mesmo assim, ele não foi tão aclamado assim. Bom, e aqui acaba entrando o R31. O R31 eu não vou falar muito até porque eu não achei muitas informações sobre ele, mas pelo que eu vi, ele era basicamente um carro de corrida lá do Japão e ele acabou não fazendo tanto sucesso assim também. Até porque ele foi lançado em 1986 e em 1989 já chegou o R32, que no caso é o monstro que todos nós conhecemos. Então vamos passar direto para o R32, que no caso para mim é o mais bonito de todos os GTRs. Para você pode ser outro, mas para mim esse carro aqui é muito lindo. Bom, esse modelo aqui, ele teve um design todo retrabalhado em comparação aos GTRs antigos. Ele foi feito justamente para poder tentar vencer as corridas novamente, porque a versão anterior do Skyline não estava conseguindo mais, o motor dela já estava fraco. Fraco entre aspas, né, porque ela tinha 430 cavalos, só que dessa vez esse R32 ele veio com tração integral com 600 cavalos. Bom, eu não preciso nem falar que ele fez bastante sucesso, né? Ele acabou ganhando bastante corridas e também bateu vários recordes. E por conta disso, de todo esse sucesso, eles decidiram lançar uma versão desse carro para a rua, que no caso é o R32 que nós conhecemos. O problema é que quando ele veio para as ruas, ele teve que fazer um downgrade, então por conta disso ele acabou vindo com 280 cavalos, até por conta daquele acordo famoso que aconteceu lá no Japão. Ele ia de 0 a 100 em 5,6 segundos, e por conta disso, o pessoal começou a desconfiar que ele tinha mais de 280 cavalos. Isso aconteceu com toda a franquia GTR daqui pra frente. Quase todas, né, porque o R35 não. Esse carro aqui também veio com algumas versões especiais, no caso a N1, a Nismo e a V-Spec 1 e V-Spec 2. Bom, eu não vou passar muito tempo falando aqui em específico cada uma delas, mas de maneira geral era o seguinte: a Nismo era mais esportiva, a N1 possuía alívio de peso, e a V-Spec era uma versão comemorativa das vitórias desse carro, e ela vinha com alguns acertos de suspensão e de rodas. E aqui nós entramos no R33, que foi bem famoso, mas não foi tão bem assim quanto o R32. Bom, como vocês podem ver, ele já veio com o visual todo remodelado. Ele veio mais arredondado e o visual dele parece mais cheio, não sei. A questão é que esse carro aqui, ele veio com todo esse design retrabalhado e ele veio mais pesado. Porém, o motor dele não mudou, então ele performava pior do que o R32, que no caso era a versão anterior. Por conta disso, ele acabou não fazendo tanto sucesso assim. Só que para compensar, ele tinha mais torque e o desempenho dele nas curvas era melhor. Então era basicamente isso, você perdia em um lugar e ganhava em outro. O que mudava realmente era a questão do visual para a pessoa que queria comprar. Apesar de eu não achar ele tão bonito quanto o R32, ele é bem bonito sim, ele não chega a ser feio, pelo contrário, né? Esse carro aqui também teve várias versões, porém elas não fizeram tanto sucesso assim. Em 1998 a produção dele acabou sendo encerrada. Foram produzidas 17 mil unidades desse modelo.
Apesar de não ter tido tanto sucesso, tem uma versão desse Skyline que ela é muito boa, no caso a Nismo 400R de 1997. Ela tinha um motor RBX GT2, que no caso era uma evolução daquele motor de 400 cavalos que eu mostrei para vocês. Ele ia de 0 a 100 em um pouco mais de 4 segundos, e a velocidade máxima desse carro era de 300 km por hora, porém ele alcançava mais. E aqui nós chegamos no R34, que acredito eu que seja o mais famoso dos GTRs, justamente por conta do Velozes e Furiosos 2, que o Brian tinha um. É o Brian. Lançado em 1999, esse carro aqui ele já veio todo diferente. Ele tinha um visual retrabalhado que ficou bem mais bonito do que a versão anterior, e ele vinha também com um melhor desempenho. Isso sem contar as novas tecnologias, né? Até porque no console central ele tinha uma tela, e essa tela mostrava todas as informações do motor, isso em 1999. Nessa geração, eles conseguiram fazer o Nissan GT-R mais rápido até então. No caso, o nome era Z-Tune e foram fabricados apenas 20 unidades desse modelo. Inclusive, por conta disso, ele é muito raro. Hoje em dia está na casa dos milhões. Ele vinha com um motor 2.8 de 500 cavalos. O motor dele era um RB26 DET. Essa geração do GT-R foi fabricada até 2002, quando chegou a última versão dele, que no caso é a V-Spec Nür, que faz alusão à pista lá da Alemanha chamada Nürburgring. Não sei se é assim que fala, mas é assim que se escreve. É bem famosa. E foram fabricados apenas 1000 unidades desse modelo. Essa versão aqui ela tinha uma mecânica melhor, um turbo maior e chegava a 300 km por hora, isso com 280 cavalos. A questão é que sempre existiu essa suspeita de que ele tinha mais cavalos do que parecia. O estimado é que ele realmente tinha 330 cavalos. De maneira geral, nessa geração aqui nós tivemos 12.000 unidades em 4 anos de fabricação. Em 2001 acabou sendo apresentado o último Skyline, porém não era esse R35 que nós temos hoje. Esse carro que foi apresentado ele tinha uma proposta mais de luxo do que esportiva. Por conta disso ele acabou não sendo chamado de R35, que no caso seria uma evolução direta. Ele foi chamado de V35. Então se você pesquisar Nissan Skyline V35 você acha esse carro aqui. Só que mesmo assim ele acabou herdando o nome Skyline. É basicamente um Infiniti G35. Bom, agora a próxima geração que nós vamos falar é a R35, que não é mais Skyline, porém é uma evolução direta dessa família. Se você quiser entender por que não é mais Skyline, assista esse outro vídeo que eu fiz, que no caso é o de curiosidades do GT-R. O primeiro projeto do R35 que nós temos realmente do que nós temos hoje em dia foi apresentado em 2001 no Salão de Tóquio, lá no Japão. O nome dele era GT-R Concept. Bom, vendo esse modelo você já consegue perceber algumas semelhanças com o GT-R que nós temos atualmente, justamente por conta da frente que é um pouco diferente, mas já parece. A lateral é praticamente idêntica. E a traseira tem essas duas lanternas redondas que já faz alusão aos modelos anteriores. Porém, ainda estava muito vazia e muito grande as lanternas. Somente em 2003, no caso 2 anos depois, esse veículo acabou sendo aprovado e começou a ser desenvolvido, e por conta disso ele mudou o nome para GT-R Proto, e aqui você já consegue ver bastante semelhanças com o que nós temos atualmente. A grande diferença que teve mesmo com o que veio é justamente essa parte de baixo dos faróis que não veio preto. Mas olhando assim eu até que achei bonito, não achei tão feio assim para eles ter cancelado. Talvez poderiam ter lançado uma versão com isso. O que vocês acham? Vocês acham mais bonito esse ou o que foi lançado?
Bom, dessa vez ele já veio com um upgrade bem grande de motor. No caso era um V6 biturbo 3.8 R28 DET. Ele vinha com 492 cavalos e 60 kg de torque. Ele ia de 0 a 100 em 3,2 segundos. A questão é que esse carro aqui ele era bem mais pesado. Antigamente o GTR tinha cerca de 1.100 kg, agora ele chegou com 1.700. Só que em contrapartida ele tinha o melhor desempenho de todas as gerações em si. Bom, dessa época pra cá nós continuamos no R35. Foram mudando apenas alguns detalhes, mas a geração continua a mesma. E como bônus nós temos o GTR 50. O GTR 50 acaba remetendo aos 50 anos da Italdesign e da Nissan, e por conta disso eles acabaram fazendo essa unidade especial. Eles ainda aproveitaram os 50 para poder fazer 50 unidades só desse modelo. Justamente por esse veículo ser exclusivo, ele tem um preço tão alto assim. No caso ele foi lançado por 990 mil euros, o que atualmente dá 6,8 milhões de reais. É muita coisa. E ele é tão caro assim porque ele é exclusivo. Acredito que só colecionadores compraram ele. Ele já foi apresentado faz tempo, no caso em 2018, inclusive eu até fiz um vídeo na época. A questão é que quando ele foi apresentado com detalhes dourados, e a versão de produção acabou mudando um pouco. Vocês estão vendo as duas imagens. Ele foi lançado com um motor 3.8 V6 biturbo 720 cavalos. Com 79,5 kgfm de torque. Ele também veio com nova suspensão, freios Brembo e algumas coisas a mais. Só que de maneira geral ele é basicamente um GTR Nismo modificado, por isso que ele é tão exclusivo. Sobre a próxima geração do GTR, tem boatos que ela virá em 2023, e ela será híbrida, com sistema de regeneração de energia. Para quem não sabe, isso já é utilizado no GTR LM Nismo. Também tem boatos mais antigos, que falam que o carro virá em 2027. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!